Tem até uma condição que eu queria te provocar, que é o seguinte: em 2008 houve uma modificação da estratégia financeira por conta da crise. Em 2015 isso se repetiu. E aí a gente vem para um ciclo de 2020. Em 2020 teve um evento de magnitude mundial seguido de guerra. Né? Então, são coisas que a gente observa no nosso dia a dia, os impactos. O mercado imobiliário, você sabe que ele é versátil, você atua nele, você mais do que ninguém sabe dessa oscilação. E de 2020, pós-pandemia, quais foram os principais pontos que lhe chamou a atenção? Na verdade, assim, primeiro, o nosso mercado, a gente sofre muito, porque o nosso mercado não é tão forte quanto outros mercados no Brasil. Geograficamente já não é. Geograficamente a gente ser pequeno, mas não é mais pelo causa do tamanho, é muito mais pela composição econômica do nosso estado. Certo. A gente tem muito mais prestação de serviço do que indústria. Então a nossa economia está muito mais pautada na relação de serviço do que na industrial. Sim. Então a prestação de serviço sofreu muito e, consequentemente, nosso mercado foi impactado diretamente. Então o nosso mercado sergipano ainda não retomou como outros mercados retomaram. Se você for para Bahia, Pernambuco, até mesmo em Maceió, Alagoas, o mercado já está bem mais aquecido que o nosso. É mesmo? Eu tenho amigos, nessa relação de parceria, a gente tem profissionais amigos, tanto lá quanto em Salvador, e a turma está sem tempo para nada, de tanto serviço que tem. Tá, mas quando você fala desse aquecimento, é sempre para grandes empreendimentos? Não. Micro, médio, grande. Por exemplo, Aracaju, Sergipe está para pequenos. Sim. A quantidade de loteamentos que surgiram e permitiram pequenas construções, que seriam as casas, sim, foi absurda. A Barra dos Coqueiros foi... Hoje a gente fez um tour pela Barra e a gente... Caramba, um loteamento aqui, obra. Movimentação de terra, de um lado da pista, do outro lado da pista. Então, isso, querendo ou não, gira a economia. Sem dúvida. Mas não gira se você fizer um produto grande. De grandes proporções, como estava sendo feito antes da pandemia, com o lançamento de 200 e poucas unidades, 300 e poucas unidades, porque você gera não só a economia de projeto, claro, você dá essa grande obra. E não é a obra do produto apenas, é a obra de infraestrutura que chega lá no produto, aí aquele produto tem uma população específica que vai demandar serviços no entorno. Casa são soluções individuais. Produtos mais verticais e grandes, tudo bem que a gente está falando de loteamento, mas verticais e grandes acabam tendo uma relação muito maior com as outras linhas de atuação do mercado. Tá? Então, assim, a pandemia prejudicou. Não retomamos ainda a nossa Não, mas além de prejudicar, modificou algumas óticas, né? Veja, eu acredito assim, ela modificou no sentido mesmo de interpretação dessa ótica, entendeu, Diogo? Por exemplo, o home office... É uma verdade, ficou. Os projetos não vai acabar. Contemplam. Então, o que a gente entende é que vai continuar tendo misto. O cara vai para o escritório, mas também vai poder trabalhar em casa. Então, só essa mudança já fez com que a nossa relação com nossas casas modificasse. Então, quem morava em apartamentos de forma a ser um dormitório, basicamente, e quando precisou viver o apartamento, entendeu que aquele espaço era um pouco mais restrito do que uma residência, por exemplo. E ao mesmo tempo, ter aquele cara que morou num apartamento grande a vida toda, ficou preso lá e achou grande demais, porque era complicado para limpar, era custoso, e agora ele está pensando em pôr um apartamento menor, também mais cômodo. Ou às vezes os filhos cresceram. Ou às vezes comprar uma casa e um apartamento menor, que ele pode usufruir, e se por acaso tiver outra pandemia, ele tem uma casa para ir. Ele não vai ficar preso no apartamento. Então, o que a gente viu acontecer no nosso mercado, eu entendo que foi muito mais essa adequação do mercado. Essas migrações de apartamento para casa, essa antecipação de sonho em ter casa em função do que aconteceu na pandemia, entendeu? Essa busca em ter um conforto e uma qualidade de vida melhor e a relação com a sua casa maior. Então, todo mundo começou a ter uma relação. Quem ficou 1 mês, 2 meses dentro de casa no passado? Ninguém. Então, as relações foram outras com suas casas. Então, isso acaba, querendo ou não, fazendo que a nossa relação com o mercado imobiliário mude. Ou seja, a ótica muda, os projetos se adequam. As pessoas vão olhar os projetos de forma diferente, porque as demandas são diferentes. Entendeu? Então, isso tudo acaba interferindo. Tiveram adaptações de projeto? Tiveram adaptações econômicas, a forma de pagar, as condições de pagamento. Então, as linhas de crédito. A linha de crédito. O custo da construção. A gente viu o custo da construção subindo assustadoramente.
e o mercado tentando segurar o preço de venda. Que não tem como. Que não tem como. Então, hoje a gente vê algumas construtoras passando por dificuldade. E é verdade. Parte por problemas estruturais, econômicos, da forma da linha de crédito da gente, mas é outra discussão. Então, assim, a pandemia veio fazer com que a gente aprendesse na marra as relações com nossas residências, com nossas casas, com o nosso dia a dia. Não necessariamente só casa, né? Empresas também, por exemplo. Muita gente que tinha escritório em casa começou a se questionar se vale a pena, porque a manutenção da casa era muito grande. Será que não vale a pena eu ir para uma sala menor, para um empresarial onde me dê o suporte que eu preciso e eu tenho alguém olhando para mim, mantendo para mim? Porque se eu tiver que ficar preso dentro de casa, está lá guardado. Se eu posso partilhar uma sala e não assumir o custo sozinho de um escritório. Aí a linha de compartilhamento cresceu absurdamente. A gente hoje vê apartamentos compartilhados em São Paulo. Cotas. Se refere a cotas, exemplo, né? Em cotas. A gente viu os pequenos, os micros, médios, pequenos e médios apartamentos crescerem absurdamente. Aqui em Aracaju começou a surgir mais apartamentos de quarto-sala, de 2 quartos, com mais força. Era impraticável. Há muitos anos atrás você tinha... Só eram 3 quartos, um era suíte. Né? Aquele programa básico de necessidade. Hoje, lofts, né? Estúdios, né? Mas se ao mesmo tempo, melhor. Sabe, eu acho que foi o processo de amadurecimento também da nossa população. Porque a população antes era normal, 2 filhos, 3, 4, alguns tinham mais, mas a mediana era 2, 3. Hoje já não é isso. Hoje já não é isso, hoje é o pet. É o cara ter um filho e um pet. Ou às vezes só o pet. Então, essa relação com a casa também fez reduzir a nossa demanda por apartamento. Para que eu vou morar num apartamento de 100 metros quadrados se só sou eu e minha esposa, por exemplo? Entendeu? Então, essas relações mudaram muito. E o que foi que a pandemia mudou? Ela acelerou o processo de entendimento e compreensão disso. Entendeu? Não é que ela mudou a cabeça da gente. Não, a cabeça da gente vinha nesse processo de mudança. Ela acelerou catalisou, esse processo. né? Catalisou ali, né? Ele viu que a tecnologia aproximou a gente independente da distância. Quem fazia reuniões online antigamente? Era Ninguém gostava. muito fora da curva. Ninguém gostava. E hoje é muito cômodo, né? Hoje a gente pede para fazer reunião online. Hoje a gente quer que fazer reunião online é uma coisa natural. Ontem, uma curiosidade, a gente tentou a todo custo realizar uma reunião pleiteando que fosse online, para evitar um deslocamento que seria daqui até o outro lado da cidade. Aí a gente não teve sucesso, aí teve que fazer esse translado todo, né? Isso se repercute, imagine, numa condição de uma cidade, né? Num dimensionamento para uma cidade. Não é, doutor Rodrigo? É isso mesmo. É isso mesmo.